Meus irmãos, nós estamos procurando seguir em nossa igreja uma prática que é muito tradicional nas igrejas reformadas. E ela tem a ver com a exposição sequencial da Bíblia. Isso significa que nós vamos abrir a Bíblia e vamos lê-la toda, de alguma forma. Nós não vamos, a cada domingo diferente, pensar uma porção da palavra de Deus que tem ali algum assunto que nos pareça relevante. Embora isso não seja um problema em si, há a dificuldade de nós mesmos selecionarmos o que Deus vai nos dizer. E assim nós poderíamos ser tentados a evitar uma ou outra passagem da Escritura. Quando nós abrimos um livro da Bíblia e vamos lendo e procurando entender o que Deus falou ali, na ordem em que Deus se revelou, na sequência de assuntos como Deus o determinou, nós estamos ouvindo a voz de Deus não só nos assuntos, mas também na sua ordem. E há um propósito na ordem que Deus estabeleceu para se revelar. Assim nós temos feito já. No ano passado nós tivemos a exposição completa do livro de Levítico, em todos os seus capítulos. E eu também tive a oportunidade de expor as 7 cartas do Apocalipse. Nosso irmão bacharel licenciado agora, Fábio, expôs os Salmos de Romagem, depois o Evangelho de Marcos, e agora está na exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu agora sigo na exposição do livro de Gênesis. Se você não acompanhou estas mensagens, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E nós recomendamos que você se esforce por recuperar aquilo que porventura tenha lhe faltado, porque nós vamos seguir para lições mais aprofundadas da palavra de Deus. E é triste quando você diz, pastor, eu não consegui entender a exposição de Gênesis 17, porque perdi a exposição de Gênesis capítulo 12, e isso me fez falta. Bom, louvado seja Deus, nós temos a tecnologia para ajudá-lo nisso. E nós esperamos que não haja entre nós quem não esteja preparado para entender todas as páginas da Escritura pelo fato de ter perdido alguma coisa lá atrás. Primeiro porque vai haver uma recapitulação nas mensagens, mas depois também porque consideramos ser o nosso dever e privilégio ler toda a palavra de Deus e examinar tudo o que o Senhor nos revelou. Então é assim que desde março, do dia 27 de março, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Na primeira palavra que trouxemos, nós falamos sobre como ler a Bíblia toda muda a nossa maneira de enxergar o mundo, muda a nossa cosmovisão. Depois, já no mês de abril, nós falamos sobre a confiabilidade e a historicidade do livro de Gênesis. Como devemos e podemos confiar na palavra de Deus e como o que ali está registrado é um fato histórico, são verdades acontecidas. Nós não estamos nos debruçando sobre um livro de fábulas. Depois nós começamos a estudar os padrões que Deus estabeleceu em sua criação. E ainda no mês de abril vimos o fato de que Deus deu o dia de descanso, o sábado. E o descanso é um tema que percorre toda a Bíblia. Depois nós vimos sobre o casamento e como a Bíblia começa com o casamento do primeiro Adão, termina com o casamento do segundo Adão, e há muitas e muitas coisas que Deus fala e muitos padrões que Deus nos dá sobre casamento ao longo da Escritura. Ainda no mês de abril falamos sobre o trabalho, como Deus deu ao homem a missão de cultivar e guardar o jardim do Éden, e como isso deve impactar a nossa ética de vida, a nossa escolha de carreira e a maneira como nós servimos a Deus durante a nossa semana. Já no mês de maio, nós mostramos como o esmagar da cabeça da serpente que tentou aos nossos primeiros pais é a missão do Messias prometido. Como Deus haverá de manifestar a sua glória, salvando um povo pecador e julgando os seus inimigos. Depois nós começamos a ver ainda no mês de maio que há uma guerra em andamento no mundo. A guerra entre a semente da serpente e a semente da mulher. Entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Essa guerra fica clara em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel. Haverá perdas, haverá lutas, mas não haverá derrotas, porque já em Gênesis 5 nós vamos ver que Deus dá a Adão e Eva a Sete, um novo filho, no lugar daquele Abel a quem Caim matou. Depois, no mês de junho, nós estivemos vendo que Deus se relaciona com a humanidade na forma de uma aliança, de um pacto soberanamente administrado com consequências de morte. Foi assim que Deus se relacionou com Adão no Jardim do Éden, dando-lhe propósito, dando-lhe missões e dizendo que a sua desobediência resultaria em morte.
Também foi assim que Deus se relacionou com Noé, e é assim que Deus se relaciona conosco. Nós somos um povo pactual. Depois, entramos já no mês de julho, nas causas do dilúvio, e vimos a questão dos filhos de Deus e das filhas dos homens, a interpretação desta passagem difícil da Escritura, e como nós podemos ter certeza de que a maldade está presente neste mundo caído, mas que Deus não permitirá que ela tenha a palavra final. E no dilúvio Deus manifesta o seu juízo. Depois disso, tratamos sobre a historicidade do dilúvio, como é importante entender que isso de fato aconteceu. Não se trata de uma história que nos desperte para uma moralidade responsável diante de Deus, embora o dilúvio faça isso, mas não através de um recurso meramente literário ou retórico, mas sim através de fatos acontecidos na história. Vimos, inclusive, que Deus colocou um sinal e que Deus é ligado a símbolos para a instrução e para a memória do seu povo. E então refletimos sobre o arco-íris, o arco de guerra que Deus pendurou nas nuvens para dizer que deixaria a humanidade por um certo tempo sem experimentar o seu juízo para abrir a oportunidade da salvação. E é assim que hoje nós estamos chegando ao 14º sermão no livro de Gênesis. E ainda estamos no capítulo de número 9. É para que tenhamos uma ideia de quanta coisa há para ser dita nesses capítulos iniciais da Bíblia, que vão fundar, vão deixar estabelecidas as colunas de todo o nosso edifício religioso, de todo o nosso edifício doutrinário. Não é possível rasgar, não é possível riscar, não é possível ignorar estas primeiras páginas da Bíblia sem consequências sérias para tudo o que você vai acreditar a respeito da sua vida e do que você vai fazer amanhã, que é segunda-feira. Então, estamos dedicando uma atenção muito cuidadosa a isso, e se o Senhor nos permitir, hoje à noite estaremos de volta para um 15º sermão no livro de Gênesis. Agora, pela manhã, eu gostaria de encerrar o assunto do dilúvio e no culto da noite, se Deus nos permitir, já estaremos nos acontecimentos pós-diluvianos. E eu queria então falar com você sobre um panorama teológico do dilúvio. Nem sempre é possível, para que a nossa compreensão do texto sagrado seja a melhor, seguir o texto versículo a versículo. Eu tentei fazer isso nas outras exposições, mas agora eu tentarei fechar algumas pontas que alguns de vocês, inclusive, e eu agradeço por isso, me perguntaram: pastor, tenho lido o texto, tenho estudado o texto, estou acompanhando as mensagens, mas aquela expressão ficou para trás, eu gostaria de ouvi-lo falar sobre isso, e é o que eu espero fazer agora. Então, eu gostaria de destacar 4 lições sobre o dilúvio, que vão abraçar esses pontos que ainda não foram abordados e que vão nos fazer fechar uma compreensão teológica adequada a respeito deste acontecimento tão basilar, tão importante, narrado na palavra de Deus. E a primeira lição que eu gostaria de lembrar com você aqui é que Deus está trazendo salvação e julgamento. Deus está trazendo as duas coisas. E quando nós falamos que estamos anunciando a mensagem do Evangelho, estamos dizendo: reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, como nós acabamos de cantar. Nós estamos falando que há salvação para quem estiver arrependido, mas nós também estamos dizendo que há condenação para quem não estiver. Isso é uma questão importantíssima na Escritura, porque o dilúvio é um episódio de salvação para Noé e para sua família e para quantos estavam dentro da arca, mas é também um episódio de condenação para todos quantos não estavam dentro da arca. Isso é importante porque quando nos aproximamos das pessoas que estão caminhando para as trevas e não anunciamos que Deus é um Deus de juízo, nós estamos falhando para com elas. Você repare no evangelista mais bem-sucedido que já existiu, seu nome é Jonas, o profeta. Ele não estava muito animado para se dirigir a Nínive. No entanto, ele chega lá e diz: Deus vai destruir tudo isso daqui. E a mensagem dele é uma mensagem de juízo, que conclama arrependimento. E os ninivitas se arrependeram e foram salvos. Ao ponto do Senhor Jesus dizer que ninivitas, no dia do juízo final, vão se levantar para reclamar com os judeus que receberam a Jesus e não se arrependeram. Bom, onde é que isso está delineado no texto do dilúvio que eu gostaria de destacar com você, até
também em título de curiosidade, em título de uma correta interpretação bíblica. Gênesis capítulo 6, verso 3, diz assim, que Deus daria ao homem 120 anos. Se você abrir aí em Gênesis capítulo 6, versículo 3, você vai ver que está escrito assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui está uma passagem que é costumeiramente mal interpretada na Bíblia. E por que a nossa expectativa de vida média agora, no século 21, é em torno de 80 anos, aí em alguns países mais desenvolvidos, mas a gente não conhece muita gente com mais de 120 anos, nós chegamos a concluir algumas vezes, com base em pouquíssima informação contextual desta nossa época, e não da época de Noé, que Deus meio que colocou um teto de vida nas pessoas do dilúvio, dizendo, chega, vocês viveram muito, agora eu só vou dar 120 anos para vocês viverem. Mas não parece ser isso o que o texto bíblico está dizendo. Eu fiz uma pesquisa na internet e as informações são um pouco conflitantes. Disse que o homem mais velho do mundo é um indiano que tem 146 anos. Mas aí depois eu vi uma outra notícia que a segunda mulher mais velha do mundo, com 109, morreu e que o mais velho tinha 124. Mas aí eu encontrei uma mais curiosa ainda, de que Andrelino Vieira da Silveira é um goianiense que tem 121 anos e não morre, e ele é conhecido como o terror do INSS. E aí então a gente fica se perguntando, será que ninguém mesmo vai viver mais do que 120 anos? O Andrelino está olhando para isso e está dizendo, até parece. Bom, a gente não sabe. Naquela época os registros não eram tão precisos. Talvez você conheça alguém que nasceu e foi registrado 2 anos depois, 3 anos depois, e fica difícil provar. Mas a questão é que nós não precisamos nos valer das evidências da longevidade contemporânea das pessoas para dizer sobre o que esse texto está falando. Por quê? Porque se nós vamos à genealogia dos filhos de Noé, lá no capítulo 11, e se você quiser abrir ali comigo, você é bem-vindo, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 10, nós vamos ver as gerações de Sem. Sem é um filho de Noé, e é dito assim, era Sem da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, 2 anos depois do dilúvio é que nasceu o filho de Sem. E Sem, com S, tinha 100, com C, anos, quando isso aconteceu. Senão vai ficar redundante aqui, né? Acho que você está me seguindo. Bom, e aí, o que é dito depois depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem, com S, 500 anos. Ou seja, o filho de Noé viveu 600, pelo menos. Como é que você concilia esta frase da Bíblia com o Deus dizendo, os dias do homem serão 120 anos? Parece que ou o decreto de Deus falhou, ou Sem não escutou o que Deus tinha falado, ou a gente não está interpretando bem o texto bíblico, o que é a proposta que eu lhes faço. E aí, na sequência do texto de Gênesis 11, vários outros personagens bíblicos viverão muito mais do que 120 anos. Josué viveu 115, mas Abraão viveu 175. E tantos outros, Jacó, cerca de 145, e tantos outros mais, viveram mais do que 120 anos. Isso não parece fazer sentido. Qual seria, então, a proposta de interpretação de Deus dando 120 anos ao homem? Agora a gente vai a Gênesis capítulo 5, verso 32, onde a gente lê assim, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Noé tinha 500 anos quando ele teve seus filhos. Ali não está dizendo que ele teve os 3 no mesmo ano. Ali está sendo uma palavra mais ou menos arredondada. Isso não significa faltar com a verdade. Bom, e aí quando a gente vai para Gênesis capítulo 7, versículo de número 6, nós vamos ver que tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, ele tinha 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé. E o dilúvio, 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Bom, quando a gente começa a comparar esses versículos, a gente começa a entender que Noé pregou aproximadamente quanto tempo? 100 anos aqui está muito claro, você percebe? Porque Sem, Cã e Jafé, quando foi que eles entraram na arca, eles já eram adultos, eles já tinham as suas esposas. Então, se Noé tinha 500, quando teve esses meninos, e eles estavam pequenininhos, e aí então ele começa a construir a arca e começa tudo mais,
e os meninos entram na arca com cerca de 20 anos de idade, e aí, então já estamos na época dos 600 anos de Noé, o total dá 120 anos. Bom, essa parece ser a explicação mais plausível. Quando você soma estes versos, é que Noé ficou 120 anos trabalhando para construir a arca, é que ele ficou 120 anos pregando o evangelho. E Deus diz assim, os dias dessa raça humana pecadora serão 120 anos. E depois vem o juízo. Esta é a ideia. Então, ela está, inclusive, refletida na Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, quando nós lemos no verso 20 o seguinte, a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. É como se Deus estivesse sendo paciente por 120 anos, estendendo a oportunidade para o arrependimento. E quando nós então lemos a história do dilúvio e vemos um Deus julgador, mas um Deus salvador, e um Deus que proclama a sua palavra e que espera e que concede oportunidade, nós deveríamos entender que faz parte do nosso dever uma resposta de arrependimento e de fé. Ou seja, nós estamos lendo no dilúvio sobre um Deus que vai salvar e um Deus que vai condenar. E um Deus que está dando oportunidade e que falou com Noé, os dias do homem serão 120 anos. Falou com Noé antes dele ter os seus filhos. Falou com Noé de modo que os seus filhos nasceram e entraram na arca. E falou com Noé de modo que por 120 anos, enquanto a arca era construída, enquanto os filhos de Noé entravam na arca, enquanto tudo acontecia, havia uma oportunidade. E é por isso que você canta comigo no culto desta manhã, reconciliai-vos já com Deus. A oportunidade é agora. O dilúvio está dizendo isso de maneira muito clara. Da seguinte maneira, o problema do pecado não seria resolvido num contexto de julgamento e maldição. Perceba, quando Deus julga o pecado e pune o pecado, é fato que os pecadores recebem aquilo que merecem, mas não há salvação nisso. Deus exibe sim a sua justiça, Deus exibe sim o fato de que ele condena aqueles que o desafiam, mas não fica exibida a promessa de Deus de que ele reverteria os efeitos da queda no Jardim do Éden. E a bênção que ele deu a Adão e Eva depois da queda não está sendo exibida aí. Uma coisa é você olhar para o dilúvio e ver Deus condenando pecadores e aniquilando a cabeça da serpente e esmagando os descendentes de Satanás. Mas só o juízo não mostra claramente como é que Deus salvará misericordiamente pecadores perdidos. E é então que, para surgir o alívio apropriado da corrupção, diz Palmer Robertson, Deus se compromete a preservar a terra durante algum tempo de julgamento tal como o dilúvio. Ou seja, Deus vai preservar o mundo, e é o que ele fala a Noé, lá no capítulo 8, a partir do verso 20, quando ele aspira o aroma do sacrifício de Noé e diz, eu não tornarei a destruir a terra com águas do dilúvio. E aí então, você vai ver, são os versos seguintes a esse que estão sendo projetados, talvez 21, 22, a gente vai ler ali, Deus fazendo esta promessa, ali, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E então, no verso seguinte, ele vai dizer que vai garantir a sementeira e a ceifa, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Havia uma ordem mundial estabelecida, mas o mundo todo foi afogado em água. Toda a ordem estabelecida foi totalmente invertida, porque Deus julgou o pecado. Mas o julgamento não trazia a oportunidade da salvação da maneira como Deus queria trazer. Noé foi salvo, sua família foi salva, mas Deus quer uma salvação em escala muito maior. E agora então Deus está dizendo, eu não vou julgar a terra novamente nesses moldes, mas vou preservar para você a expectativa das estações do ano, dos dias e da sequência das coisas, para que haja salvação. E dois elementos no texto que nós lemos vão mostrar o cuidado de Deus em preservar a raça humana depois do dilúvio. Eles não são muito notados normalmente, mas eles são importantes. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Quando Deus agora diz que Noé e os seus filhos podem comer carne. Você deve se lembrar que lá no Jardim do Éden, o que foi que Deus deu a Adão e a sua esposa para que eles comessem? As frutas, as verduras, a erva verde do campo. Mas eles não consumiam animais.
No entanto, o contexto do mundo pós-diluviano é mais hostil. E ainda preocupado com a preservação da humanidade para a salvação, Deus agora lhes dá a comer carne. É claro que há restrições, e nós já estudamos a respeito delas. A carne não deveria ser consumida com o seu sangue. Por quê? Porque nos tempos do Antigo Testamento o sangue apontava para o sacrifício de Jesus. Todos os judeus tinham uma atenção muito especial com o sangue que saía de uma carne. E entendiam que havia um uso especial daquilo para Deus. E agora nós que conhecemos o que Cristo fez na cruz, entendemos muito bem, porque Deus quis separar o sangue para um uso específico. Mas Deus está dizendo que a carne poderia ser consumida, sem que o seu sangue fosse consumido. E aqui então há um recado de Deus, no sentido de dar à humanidade condições de subsistência até que o momento do juízo venha. E nesse contexto de preservação, Deus propiciará salvação. Bom, nós não vamos nos estender demais aqui, mas certamente esta é uma das passagens que devem ser usadas para combater aqueles que, alegando razões religiosas, alegando razões ecológicas, alegando mordomia do mundo, se proclamam veganos e dizem que não vão consumir carne de animal por causa desta ou daquela questão. A palavra de Deus não está proibindo você de adotar esse ou aquele tipo de dieta por conta, quem sabe, de uma restrição médica, de uma incapacidade de digerir esta ou aquela proteína, por conta de haver percebido que este ou aquele alimento lhe faz mal, lhe cai mal ao estômago, mas a alegação de que Deus espera que nós nos privemos deste ou daquele tipo de alimento simplesmente não encontra respaldo na Bíblia. Deus está dizendo ao contrário. Ele está dizendo que Ele quer que a raça humana esteja preservada e servida e alimentada e nutrida, enquanto a porta da salvação está aberta. Por quê? Porque o juízo que Ele trouxe no dilúvio é de tal ordem que quando ele for repetido em escala ainda maior no dia do juízo final, aí não haverá mais oportunidade. E o nosso Salvador, que pendurou o seu arco lá nas nuvens, está dizendo: eu quero que vocês cresçam, se multipliquem, povoem o mundo, comam carne, subsistam. Mas além disso, há no versículo 6 aqui de Gênesis 9, um outro assunto também bastante interessante, que é o fato de que Deus está instituindo a pena de morte. É tão sagrada a vida humana para Deus, e Deus tratou do problema da violência, e Deus tratou do problema da opressão com as águas do dilúvio, que agora Deus diz que se alguém derramar o sangue do homem, e ele se apega ao elemento sangue que ele havia destacado ao falar sobre a carne, pelo sangue do homem se derramará o seu. É Deus dando a ideia de que Ele quer que a raça humana tenha a oportunidade da salvação, mais uma vez, e essa oportunidade não deve ser tirada pelo próprio homem. E o homem que fizer isso deve responder a Deus. Bom, aqui também nós não vamos nos demorar muito, mas esse texto certamente nos autoriza a entender algumas coisas, que podemos, em tempo apropriado, falar um pouco mais sobre elas e certamente com muito mais detalhamento. Mas foi o próprio Deus quem estabeleceu a sacralidade. A vida humana é sagrada para Deus. E Ele está dizendo que ninguém tem o direito de tirar uma vida humana, senão o próprio Deus. E aquele que faz isso está desobedecendo a Deus de tal modo que deve ser punido com pena de morte. Note que eu não estou defendendo a instalação da pena de morte no Brasil, porque isso tem muitas outras considerações. Nós não estamos vivendo na teocracia brasileira, como era o caso da teocracia israelita. Mas lá no povo de Israel nós temos vários exemplos de pessoas que foram condenadas à morte por conta de seus pecados e por conta de seus assassinatos. E Deus não via problemas nisso. Aliás, o próprio Deus que julgou a humanidade no dilúvio também usou o povo de Israel para trazer muitas mortes na Bíblia. E sobre isso nós vamos falar hoje à noite. Quando a guerra das sementes está sendo ilustrada no combate de Israel com os cananeus, Deus está ordenando mortes, sim. E você vai ver depois algo que, inclusive, aterroriza muitos dos nossos jovens quando vão à universidade. Que Deus é esse seu da Bíblia, que diz nos 10 mandamentos não matarás, mas depois manda Saul matar todo mundo dos descendentes de Agag? Como é isso? E então nós precisamos explicar que o homem não tem o direito de fazer isso, mas que Deus soberanamente tem o direito de fazê-lo, porque o homem é sagrado para ele, e por causa desta guerra. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, e eu não posso me demorar muito mais,
é que Deus está preservando a sua humanidade. Ele, que ilustrou claramente que há uma oportunidade para a salvação, dando ao homem 120 anos para arrependimento, está dizendo: preservarei a ordem das coisas, enquanto estendo a oportunidade da salvação. Então, eu que dei ao homem no jardim do Éden a comida e a erva e os frutos para comer, agora lhe dou a carne. E eu que contive a maldade do mundo através do dilúvio, agora instituo a pena de morte, para que não seja banalizada a vida humana. Sabe o que isso significa? Que quando você tem alguma expectativa de que você vai ter comida para comer hoje, e que você vai poder sair na rua sem que alguém te mate, e que existe uma ordem na sociedade, e você tem uma certa tranquilidade a respeito da sua vida hoje, isso é um reflexo da bondade de Deus sobre você. E esse é o ponto principal que eu gostaria de destacar aqui. Mas essa bondade é uma bondade que Deus está nos concedendo com um propósito. O propósito do nosso arrependimento e o propósito da nossa fé. O propósito de produzir salvação. Mas aqueles que não pertencem a Deus não vão enxergar isso. Eles vão abusar da comida, eles vão abusar da bebida, eles vão abusar de sua liberdade, eles vão abusar de uma possível impunidade. E vão se esquecer que, do modo como Deus julgou o mundo no dilúvio, Deus haverá de julgar a todos e a cada um de nós no dia do juízo final. Então, o que eu estou dizendo a você, a partir dessas considerações, que abrem portas para muitas discussões, mas eu quero afunilar aqui. Que quando Deus diz que em 120 anos traria o dilúvio, Deus está se revelando como um Deus salvador, mas também um Deus julgador. E quando Deus está falando sobre a pena de morte, ou quando Deus está falando sobre a nossa dieta, Deus está dizendo que Ele está preservando o mundo. E que nós deveríamos ser gratos por essa preservação e aproveitá-la como oportunidade de salvação que verdadeiramente é. Mas você, talvez, ouvindo o que eu disse até agora, pode dizer consigo mesmo: isso não me parece muito novidade. Porque Deus já havia falado com Adão e Eva nesses termos depois da queda. Deus já havia, inclusive, dito que Adão ia comer pão com o suor do rosto, mas ele ia comer pão. Ou seja, Deus esteve cuidando da comida de Adão o tempo inteiro. Antes da queda, Deus falou: você vai comer das árvores do jardim. Depois da queda, Deus falou: vai ser com o suor do seu rosto, mas você vai lidar com uma terra que, mesmo suando, vai te dar pão para comer. E você vai ver Deus tomando medidas com relação à vida, por exemplo, avisando a Adão que se ele comesse da árvore ele morreria. Ou então punindo a Caim com um banimento e um nomadismo, dizendo: Caim, você vai perambular errante sobre a terra porque você matou o seu irmão. E você vai ver estas medidas acontecendo em todos os momentos na Bíblia, de várias e várias formas diferentes. E isso nos leva a uma terceira conclusão importante aqui do dilúvio. A ideia de que os planos de Deus não mudam. E o que nós temos procurado mostrar a você, quando falamos, por exemplo, sobre o sábado, que Deus trabalhou 6 dias e depois descansou no 7º e o abençoou. Que este sábado esteve presente nos 10 mandamentos, que esse sábado esteve presente no ano do jubileu, no ano sabático, que esse sábado está presente na pessoa de Cristo e no descanso da eternidade. Que sábado é um padrão de Deus espalhado por toda a Bíblia. Ou que o trabalho é um padrão de Deus espalhado por toda a Bíblia. Ou que o casamento é um padrão de Deus espalhado por toda a Bíblia. Ou que Deus cuidando do que a gente come é um padrão de Deus espalhado por toda a Bíblia. Ou que Deus cuidando para que tenhamos vida é um padrão de Deus espalhado por toda a Bíblia. Nós podemos dizer que os planos cósmicos de Deus não mudam. Deus é imutável. E esta é uma das maiores bênçãos que nós podemos desfrutar. Não existe sombra de variação em Deus. E aí talvez a gente possa se perguntar: mas como conciliar isso com aquilo que eu acabo de ler no capítulo 6, versículo 6? Gênesis 6:6 está dizendo: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver criado. E a pergunta é: o que foi que aconteceu aqui? Porque se Deus não muda, se a sua vontade é boa, perfeita, agradável e eterna, como é que Deus se arrependeu de alguma coisa? Bom,
eu tive o cuidado de colocar para você, por favor, não olhe agora, mas está na mensagem de capa do nosso boletim, um texto muito bem escrito pelo Dr. Heber Carlos de Campos, o pai, a respeito do arrependimento de Deus. Eu vou explicá-lo brevemente agora. Para isso, vou me valer da ideia de João Calvino. João Calvino diz nas suas Institutas da Religião Cristã que Deus, com sua mente e sua capacidade infinita, quando fala conosco que somos limitados e finitos, ele precisa falar de um jeito que a gente entenda. Mas a gente não entende a linguagem de Deus. Vários de vocês aqui, por certo, têm cachorro. Imagina que o seu cachorro chega na sala e levanta a perninha e faz xixi no sofá. E aí você diz assim: canino irresponsável, da próxima vez que urinares em minha mobília, fatiarei as tuas carnes. E o cachorro vai estar lá com a perna levantada, olhando para você, com a língua de fora, e achando que está tudo certo. E sabe por quê? Porque você falou com ele numa língua que você entende, mas ele não tem a menor ideia. Pedro está para nascer aí. Está quase, né, Michele? Está na beira, está na hora. Aí ele nasce, ele chega aqui, Michele e tal, aí você olha e fala assim: portentoso rebento dádiva do Senhor, como sois formoso. Não vai adiantar nada, o Pedro não vai te entender nada. Mas alguns de vocês, gente estudada, tudo marmanjo, vão chegar e falar assim: ai que tiquiti, que. Aí vai dar aquele sorriso banguela e você vai falar: rebentei, porque eu tirei o sorriso dele. Mas sabe como é que foi que você tirou o sorriso dele? Você falou de um jeito que ele vai entender. E você vai ter que falar assim com o cachorro também: passa, Rex, cachorro sem vergonha, sobe daqui, quem, vai embora. E aí ele entendeu. Quando Deus infinito, absoluto, está falando conosco na Escritura, Ele está acomodando a linguagem dele para que nós possamos compreendê-lo. Por isso é que a Bíblia fala que o braço do Senhor é forte, que o olho do Senhor está em todo lugar, que o seu dedo fez isso ou aquilo. Deus não tem braço, Deus não tem olho, Deus não tem dedo. Mas isso se chama linguagem de acomodação. E quando a Bíblia, portanto, fala de arrependimento, arrependimento como nós o conhecemos pressupõe você ter feito alguma coisa errada, pressupõe você ter percebido que errou, você ter ficado triste porque errou e você dizer: se eu tivesse outra chance eu não faria daquele jeito. Irmãos, nada disso que eu falei agora pode estar presente em Deus. Deus não erra. Deus não faria nada de outro jeito. Deus não precisa de segunda oportunidade. Deus não se entristece por nada do que Ele tenha feito. E há 2 versículos, pelo menos, que dizem isso de maneira muito clara na Bíblia. Um deles está naquele texto que nós lemos na liturgia de Números, capítulo 23, onde Balaque contrata Balaão para amaldiçoar os israelitas. Balaque é dos moabitas e ele sabe que os israelitas vão passar por ali, e ele tem medo do que os israelitas farão, e ele tenta contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Para quem sabe, através de uma energia espiritual, os israelitas fossem derrotados, já que eles já tinham derrotado o faraó, já tinham atravessado o Mar Vermelho, já tinham feito tantas outras vitórias. E aí então, quando Balaão vai amaldiçoar, Deus não permite. E Deus diz que Balaão deve falar a verdade. E o que é que Balaão fala? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí o que vai ficar claro é: Deus não abençoou o povo de Israel? Sim. Não adianta pedir para ele amaldiçoar. Ele não volta atrás. Ele não se arrepende. Isso fica muito claro, portanto. Mas como é que eu conjugo Números com Gênesis 6? Bom, deixe-me lhe dizer, não é o único lugar da Bíblia onde o arrependimento de Deus parece uma coisa difícil. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 15, lá no versículo de número 10, nós vamos ver o profeta Samuel falando com o rei Saul. Deus falando com Samuel e depois Samuel falando com Saul. 1 Samuel 15, 10 diz assim: veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Bom, esse arrependimento aí precisa ser alguma linguagem de acomodação, porque Deus não cometeu nenhum erro aqui. E como é que eu sei disso? Porque pouco tempo depois o profeta Samuel vai falar com Saul. E lá no versículo de número 28, quando Samuel vai falar com Saul, em 1 Samuel 15, 28, Samuel diz assim: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ou Deus, na sua Bíblia,
estava muito confuso e nós não podemos compactuar com uma ideia dessas, ou quando Deus fala no versículo 10 com Samuel, que ele se arrependeu de ter feito Saul como rei, e quando Samuel fala com Saul de que Deus não se arrepende, a gente precisa entender o contexto de cada uma dessas duas afirmações. Existe algo que acontece na mente de Deus, que é típico do ser divino, infinito, incompreensível e absoluto, que Deus foi servido comunicar para a gente, meio que balbuciando ou falando como alguém fala com um cachorro, não estou xingando os irmãos de cachorro não, mas como alguém que fala com um neném naquela linguagem que o neném vai compreender, é Deus dizendo assim, o modo mais próximo que eu tenho para enfiar isso na sua cabeça é usar a palavra arrependimento. Mas toma cuidado, eu não sou homem para me arrepender. É assim que nós devemos interpretar isso. E quando nós entendemos isso, nós nos lembramos, Deus não se arrepende como a gente. Deus não erra como a gente. E é por isso que a sua oportunidade de salvação, o seu juízo e o seu julgamento anunciado, os seus planos estabelecidos com Adão, com Caim, com Abel, com Enoque, com todos os outros e agora com Noé no dilúvio, são planos perfeitos que Deus não vai ajustar conforme o curso dos acontecimentos. Deus não cometeu erro algum aqui. E aí então, o que isso deve gerar em nós? Confiança e segurança. E foi por isso que nós cantamos agora, propósitos vão se mostrar em todo acontecer. Sementes podem amargar para doce o fruto ser. O homem cego há de errar, juízo vão é o seu, mas Deus, só Deus pode lhe interpretar a história que escreveu. Meu Deus, eu confio em ti. Foi por isso que nós cantamos esta música nesta manhã. O homem é cego, o homem é falho, o homem se arrepende. E quando Deus precisa falar com esse homem limitado a respeito dos movimentos que acontecem em seu ser infinito e incompreensível, ele escolheu usar um vocabulário que nos fizesse entender parte daquilo que é infinito e maior do que nossa capacidade de compreensão. Mas certamente, isso não está pressupondo erro, isso não está pressupondo tristeza, remorso ou qualquer coisa desse tipo no ser infinito e divino. Bom, o que estamos estudando no dilúvio até aqui? Que Deus está trazendo salvação e julgamento. Que Deus está preservando a humanidade, estendendo a oportunidade de salvação até o momento do julgamento final. Que os seus planos cósmicos não mudam e que ele não se arrepende porque ele não comete erro algum. E por último, que Deus está fazendo isso através de padrões e de símbolos. E é esta, para mim, a parte mais inspiradora de minha palavra. Como isso, Deus usando padrões e símbolos? Bom, nós já falamos sobre o casamento, que Deus instituiu em Gênesis, mas que é a figura do casamento de Jesus com a sua igreja, que é a figura das bodas do Cordeiro, a nossa festa de habitação eterna com Deus. Nós já falamos sobre o trabalho, sobre a guerra das sementes, nós já falamos sobre o arco-íris, sobre tantos outros padrões que Deus instituiu. Bom, Deus estava levando esta mensagem do dilúvio através de Moisés para um outro povo, que veria um outro tipo de julgamento, que Deus executaria agora sobre os egípcios. E se no dilúvio Deus julgou a humanidade violenta e salvou a Noé, lá no livro do Êxodo, que vem em seguida ao livro de Gênesis, Deus está julgando os egípcios e está salvando a Israel. Mais uma vez, existe salvação e julgamento na minha Bíblia e na sua. E agora a gente vai vendo o padrão. Existe uma guerra de linhagem entre as sementes. Seja lá o que signifique filhos de Deus e filhos dos homens em Gênesis capítulo 6, a interpretação daquele texto difícil, nós podemos ver um novo embate disso quando agora os hebreus estão sendo jogados no rio Nilo por Faraó. E nós estamos vendo novamente a guerra. Pois se Caim matou Abel, se o descendente de Caim, o Lameque, estava se vangloriando por ter matado alguém que pisou no seu pé. E se a maldade estava multiplicada ali, bom, a maldade está atingindo diretamente o povo de Israel lá no Egito e a guerra continua. E agora, do mesmo modo como Deus traz salvação a Noé e a sua família escolhida, condenando os demais, Deus trará salvação ao povo de Israel, condenando ali o Egito. É esse mesmo padrão que Deus está mostrando. E Deus vai usar símbolos nesse processo.
e talvez esteja um pouco oculto para nós que estamos lendo a Bíblia em língua portuguesa, mas Deus vai mostrar que o que Noé está fazendo é o que Moisés fará mais tarde. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis para entregar aos israelitas que estavam saindo do Egito, um hebreu, lendo o que aconteceu na época de Noé, diria: é isso que está acontecendo conosco agora. Porque lá na língua hebraica há algumas coisas que nos aparecem meio escondidas aqui no português. Mas vamos começar com seus exemplos. Gênesis capítulo 6, verso 8, está dizendo que Noé achou graça diante do Senhor. Mas lá em Êxodo 33, 17 é dito, quando Deus fala com Moisés: você achou graça diante dos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Como foi que aconteceu a salvação no dilúvio? Por causa de um homem que achou graça diante de Deus. Como era o nome dele? Noé. Como foi que aconteceu a salvação no Êxodo? Por causa de um homem que achou graça diante de Deus. Como era o nome dele? Moisés. Como foi que aconteceu a minha salvação e a sua? Por causa de um homem que achou a graça definitiva diante de Deus. Como é o nome dele? Jesus. E Deus está estabelecendo padrões aqui. É curiosíssimo, inclusive, que a descrição do que aconteceu com Moisés use as mesmas palavras do que aconteceu com Noé. Lá em Gênesis 6, 14, Deus fala com Noé assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Uma arca calafetada, ou seja, impermeabilizada, com betume, com alguma coisa parecida com o nosso piche. Bom, em Êxodo capítulo 2, nós vamos ver a história de Moisés, que vai andar por cima de águas de morte. As águas do rio Nilo, que estão cheias de crianças hebraicas mortas ali embaixo. E como é que Moisés anda por cima daquilo? Em Êxodo 2:3 está escrito que a mãe de Moisés tomou um cesto. E sabe qual é a palavra hebraica para cesto aí? É a mesmíssima palavra hebraica para arca. E tomou um cesto e o calafetou com betume e piche. Quem estivesse lendo isso falasse assim: peraí, Moisés, quer dizer que você chegou aqui até o Egito para nos salvar? Depois de ter sobrevivido numa arca calafetada com betume? Já vi essa história. Sim, é Deus agindo através dos seus padrões. Bom, o que foi que Deus mandou Noé fazer para salvar o seu povo? Construir uma arca. Como foi isso? Deus disse quantos pavimentos teria, que madeira seria usada, qual seria a medida de cada uma, que lado seria a porta. Como foi que Deus deu a revelar a sua salvação ao povo de Israel e deu a sua presença ao povo de Israel, mandando Moisés construir um tabernáculo, onde ele deu as medidas, onde ele deu material, onde ele deu a direção do ponto cardeal para o qual a porta deveria estar virada. Todos os hebreus estavam olhando isso e prestando atenção. Aliás, o paralelismo verbal de 2 versículos aqui no hebraico é idêntico. Gênesis 6:22 diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, para construir a arca. Na língua hebraica é idêntico a: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, em Êxodo 40:16, para falar que Moisés construiu o tabernáculo como Deus queria. Os judeus estavam percebendo isso, e estavam dizendo: Deus tem padrões. Mais ainda, a humanidade pecadora, inimiga de Deus, pereceu nas águas do dilúvio. Pois Egito, o inimigo de Israel e, portanto, inimigo de Deus, também pereceu nas águas do Mar Vermelho. Noé escapou, Israel escapou também. E esta passagem pela água é apontada como uma figura do batismo. A ideia de que nós passamos pela água, quando fomos batizados, mas não foi uma água para nos condenar, foi uma água para nos salvar. E a evidência de que somos salvos é que nós passamos pelas águas do batismo. E 1 Pedro 3:20 diz assim: a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva. Veja, o povo, nos dias de Noé, atravessou a água, teve uma igreja que estava debaixo de um homem que achou graça diante do Senhor, que obedeceu às ordens de Deus de maneira específica, e eles passaram pela água. E nos dias de Moisés houve um outro homem que achou graça diante de Deus e recebeu instruções de Deus e ele as cumpriu à risca, e ele levou o povo a passar pelas águas.
E agora Pedro está dizendo, tudo isso prefigurava aquele que haveria de achar graça diante de Deus e nos salvaria, e ele nos faria passar pela água. Mas qual água é essa? O batismo. E aí então, para que você entenda ainda mais, eu gostaria de ler como isso está autorizado a ser interpretado assim por nós na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. 1 Coríntios 10, verso 1, nós vamos ver a confirmação clara de que a passagem pelo Mar Vermelho prefigura o batismo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e aqui falando da nuvem de glória, e todos passaram pelo mar, tendo sido, verso 2, batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo está dizendo, a passagem pelo Mar Vermelho é para lembrar que aqueles que são salvos passam pela água. E no caso da arca, como nós já vimos aqui em 1 Pedro, as pessoas que foram salvas prefiguravam o batismo, lá em 1 Pedro 3,20. E nós? Bom, Romanos capítulo 6, verso 4 diz assim, fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que tudo isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que esse Deus, que julga e que salva, porque ele ilustra isso no dilúvio, que está dando oportunidade de arrependimento, porque ele deu 120 anos à humanidade enquanto Noé pregava. Um Deus que não muda e tem planos cósmicos eternos, porque ele não se arrepende. Ele está construindo a história mundial com base em padrões. E um dos seus padrões que nós devemos destacar nesta noite a partir do livro de Gênesis é, um varão acha graça diante de Deus. Primeiro Noé, depois Moisés, definitivamente Jesus Cristo. Esse varão recebe ordens específicas de Deus. Noé tem que construir uma arca, Moisés tem que construir o tabernáculo. Jesus vem para morrer em nosso lugar. E agora, quando eles obedecem a Deus de maneira apropriada, eles lideram o povo escolhido de Deus através de águas tumultuosas, e depois eles saem salvos. A humanidade pereceu debaixo das águas no dilúvio, o Egito pereceu debaixo das águas no Mar Vermelho, e nós morremos para nós mesmos e nascemos para Cristo através do batismo. O que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver, meus irmãos, que a janela da oportunidade para a salvação é um exercício da misericórdia de Deus que não deve ser abusado. Nós servimos a um Deus que é misericordioso, mas que é justo. Um Deus que é salvador, mas que também manda pecadores não arrependidos para o inferno. Há uma oportunidade que não deve ser jogada fora. E aqueles que entenderam isso e abraçaram os padrões de Deus, haverão de seguir os padrões e os símbolos que o próprio Deus instituiu. Nós vamos participar daqui a pouco de um banquete de vitória, que prefigura o dia em que estaremos reunidos com o nosso Salvador. Sabe quem vai participar deste banquete? Quem passou pela água. Eu quero lhe dizer com amor, com carinho, em nome de Jesus, não despreze este privilégio. Nós temos muitas pessoas que frequentam igrejas por aí e que se consideram amigos do Evangelho, mas que não se firmam no compromisso de passagem pela água. Querido, a Bíblia não está endossando esse tipo de comportamento. E a atitude mais amorosa que eu posso ter para com você e para com a sua vida nesta manhã é dizer, não despreze o padrão de Deus. Nós vamos nos assentar à mesa agora, e os que estamos banqueteando agora estamos dizendo, eu sou salvo! Cristo achou graça diante de Deus por mim. Eu passei pela água também. E eu aguardo agora o dia em que Ele voltará. E para mim não vai ser um dia de juízo. Para mim vai ser um dia de salvação. É como se eu estivesse figuradamente dentro da arca. É como se eu estivesse figuradamente do lado de fora do Mar Vermelho, depois que as águas submergiram a Faraó e o seu exército. Eu estou na igreja. Eu estou lavado pelo sangue de Cristo e comprometido com Ele. Pensemos nisso, meus irmãos, e assumamos uma postura amorosa e firme, mas inegociável, irredutível, no que se refere aos padrões que o próprio Deus estabeleceu. Que Ele nos dê esse amor e essa firmeza doce, corajosa, mas proclamadora. Diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Que o Senhor nos abençoe assim, em nome de Jesus.